E pôs Abraão por nome àquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: o nome do Senhor se proverá. Esse texto de Gênesis 22, 14, ele está dentro de um contexto. É quando o Senhor vai a Abraão e pede a Abraão: você vai sacrificar o seu único filho. Lembra que Deus, na verdade, não queria matar Isaque. Deus queria provar o coração de Abraão. Mas Abraão é obediente, ele pega Isaque, prepara todas as coisas para o sacrifício e então ele vai na direção do que Deus está indicando para ele. Eles caminham cerca de 3 dias. Chega um determinado ponto em que Isaque se volta para Abraão, seu pai, e ele diz: meu pai, aqui tem a lenha, tem a corda, tem tudo preparado, mas e o cordeiro para o sacrifício? Abraão não tinha falado para Isaque que Isaque, era o sacrifício. Então Isaque com certeza estava na expectativa de ter um animal que fosse oferecido no sacrifício. Mas quando ele faz essa pergunta para o seu pai, Abraão diz para ele: o Senhor proverá. O Senhor proverá para si o cordeiro. Então Abraão tinha confiança de que Deus daria a resposta para aquela situação. Ele não tinha, ele não sabia o que ia acontecer. Isso é fé. Deus mandou, ele obedecer a Deus é fé. Então ele vai, segue na direção e está com tudo preparado para sacrificar como Deus havia pedido. Somente que quando chega o momento exato do sacrifício de Isaque, quando ele já está, o menino amarrado, colocado sobre a rocha, e Abraão a ponto de sacrificá-lo, Deus o detém. E então, quando Abraão vê, há um cordeiro que está ali no emaranhado, no arbusto, preso, e então ele entende que Deus está mostrando: olha, eis aí o cordeiro, pode sacrificar o animal. Então, Abraão toma aquele animal, coloca no lugar de Isaque e o sacrifica ao Senhor. E aí a Bíblia nos diz que depois de terem feito tudo aquilo, Abraão adorou o Senhor. E aqui diz o texto que ele pôs naquele lugar um nome. Ele deu um título para aquele lugar: o Senhor proverá. Ou seja, Jeová Jiré, Yavé Jiré. É aí que aparece esse nome de Deus. E Jiré quer dizer provedor, aquele que provê. O Senhor proverá, o Deus da provisão. E isso nos traz à mente a ideia do cuidado, nos traz à mente, ao coração, a ideia de um Deus que está preocupado conosco e que cuida de nós. Por isso nós podemos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Quando pensamos em Yavé Jiré, nós podemos trazer à memória também um conceito bíblico de prosperidade, né? O que é prosperidade? Prosperidade não é, como muitos pensam, ter muito dinheiro, muitos bens, dinheiro sobrando. Quando nós pensamos em prosperidade no sentido bíblico, significa você ter o que você precisa para viver o desenho, o projeto de Deus. Se para você viver o projeto que Deus tem para você é necessário muito recurso, Deus vai dar muito recurso. Se para você viver o desenho, o projeto que Deus tem para você é necessário poucos recursos, Deus dará poucos recursos. Ou, como nós poderíamos dizer em outras palavras, a sua provisão está no centro do seu chamado. Ou seja, qual é o chamado de Deus para a sua vida? No centro desse chamado, quando você estiver vivendo esse chamado de Deus, não faltará o recurso que você precisa para essa empreitada, para esse projeto, para aquilo que Deus colocou na sua mão. Deus é um Deus provedor. Deus não deixa faltar absolutamente nada para os seus filhos e para que os seus projetos sejam realizados. É por isso que lá em Mateus capítulo 6, Jesus nos fala que devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar e todas as demais coisas serão acrescentadas. Ou seja, se olhar o contexto ali de Mateus 6, Jesus está falando sobre comer,
beber, dormir, enfim, ele está falando sobre necessidades básicas. E ele está dizendo, busque o reino de Deus em primeiro lugar e todas essas coisas serão acrescentadas. Busque primeiro a Deus e confie, o Deus provedor dará o que você precisa e não te faltará nada daquilo que você precisa. É uma questão de descansar e confiar na sua provisão.